Nesse mês de outubro, nós vamos celebrar também. Nós vamos celebrar os 500 anos, o aniversário de 500 anos da Reforma Protestante. Sabia disso? Que nós estamos comemorando 500 anos nesse ano, especialmente no dia 31 de outubro, é o dia da Reforma Protestante. Nós estamos celebrando 500 anos da Reforma Protestante no mundo inteiro. A pergunta é, se você sabia, você já respondeu que não. Eu sabia, porque ninguém falou que sabia. Sabia que 500 anos da Reforma? Sabia. Isso é ótimo, que bom. Que bom que você sabia. A pergunta é, você sabe por que você é protestante? Você sabe o que foi esse movimento? Quando começou? Quem foram os principais personagens? Protestaram contra quê? Contra quem? Você sabe dessas coisas? Eu vou te ajudar hoje. Eu vou. Você está assim esperando, eu espero que você me ajude hoje, né? Eu vou te ajudar, mas eu vou te ajudar pouquinho. Vou te dar só um gostinho para você depois ir lá estudar, se você quiser, ir para a internet, comprar uns livros sobre a reforma e poder se fundamentar melhor. Eu vou orar com você, pedindo ao Senhor que nos ajude. Hoje nós vamos caminhar, vou falar um pouco da história e vou falar sobre a graça, uma das solas de Martinho Lutero, das solas da reforma, né? E também, nos próximos 4 domingos, nós vamos falar sobre os 5 solas, né? Hoje falar sobre a graça e nos próximos domingos sobre os outros solas da reforma protestante. Vamos pedir a Deus que nos conduza nessa jornada, que seja abençoador. Paizinho querido, muito obrigado. Obrigado por tudo que está acontecendo aqui nessa celebração, porque a gente pode sentir a sua presença de maneira muito marcante. Obrigado porque você, no nosso meio, mostra que a gente pode se aproximar do seu coração e da sua presença e você nos acolhe por causa da sua graça, por causa desse amor inconfundível, por causa da alegria que o seu Espírito Santo gera no nosso coração. Se há alguém hoje aqui que não compreende isso, que não compreende sobre a graça, que não compreende sobre Jesus e o que Ele faz no nosso coração, Pai, que durante essa nossa conversa, que você os conduza a um encontro marcante com Jesus e que seja gentilmente, como você fez conosco na cruz do Calvário, morrendo por amor a nós. Então, usa a minha vida, usa a nossa inteligência para a gente também compreender tudo aquilo que o Senhor quer para nós e nos conduza nesse processo, nessa jornada, na sua direção. Em nome de Jesus. Amém, Paizinho. Amém. Então, você sabe por que você é um protestante batista? Pera, você sabia que você é protestante, batista protestante? Você sabia que você é da fé reformada? Sabia disso também? Tá. Então eu não vou pedir para ninguém ficar levantando a mão para não dar aquela constrangida básica em você. Mas você é da fé reformada, se você está aqui, professa a mesma fé que a gente, que você senta nessas cadeiras e faz parte da membresia dessa comunidade, é um participante ativo dessa igreja, você é um protestante batista. Pergunta, você sabe explicar então por que você professa a fé reformada protestante batista? Sabe? Explicar? Por quê? Não, por causa disso aqui. Saberia? Então, todos nós... Deixa eu te provocar uma ilustração aqui. Se todos os cristãos do mundo fossem mortos, morreram todos. Todos morreram. Só sobrou você, cristão de verdade, autêntico, fé protestante batista, reformado. E você fosse responsável por evangelizar todo o mundo a partir da sua fé protestante batista reformada. Como que você começaria? Qual é o ponto de partida? Jesus. Fazer Jesus conhecido. Como? Evangelizando. Como? Pequeno grupo, células. Boa, essa aí é do Tiago. Essa aí é bom. Boa. Bola dentro essa aí. Vai. Bíblia, eu ouvi Bíblia? Bíblia. Palavra. Muito bem.
Muito bem. Percebe que, historicamente, a gente não sabe muito? Historicamente, a gente não está muito preocupado com a história? Historicamente, a gente está seguindo um grupo que muitas vezes a gente não sabe nem por que segue o grupo. A gente acha legal aquele cara lá, o pastor, a gente acha legal a música, a gente acha legal, de repente, a localização, porque é perto da minha casa, a gente gosta da célula, a gente gosta de uns amigos que tem ali, e fica nisso, e fica nesse lugar. E você, muitas vezes, vive a sua vida cristã não sabendo por que é cristão, e não sabendo por que professa uma fé protestante, batista, reformado. E aí, as raízes, elas são frágeis e você pipoca de igreja em igreja. Porque você nem sabe no que você acredita. Nem sabe no que você concorda ou discorda. Entende? Então eu preciso dar um pouco de história para você. E aí depois da história, a gente vai para os versos bíblicos. Pode ser? Você vem comigo assim? Então tá bom. Tudo começou em 1517. 1517, completando então 500 anos agora, em 2017, na Alemanha. Começou então a reforma na Alemanha, 1517, depois se espalhou pela Europa, e se espalhou pelo mundo inteiro, e ainda continua se espalhando essa reforma. Dois personagens importantes no mundo desse cenário protestante foram principais, ok? Tiveram outros, mas principais. João Calvino, uma figura fantástica, uma figura relevante para esse tempo, e também Martinho Lutero, o mais famoso, Martinho Lutero, por causa das 95 teses na igreja de... Como é que é o nome? Wittenberg. Ah, que fácil. Obrigado, Israel. Você é uma maravilha na minha vida. Qual era o cenário desse momento, irmãos? Era um cenário onde a Igreja Católica, 1517, a Igreja Católica Apostólica Romana, era a dominadora de todo o poder institucional. Ela dominava o Estado e dominava as pessoas. Porque ela era a fé que obrigava, que não era gentilmente atraiu para a cruz, era uma fé que obrigava as pessoas a seguirem aquilo que eles pregavam, e se você discordasse da hegemonia católica daquele tempo, ok? Daquele tempo, se você discordasse da hegemonia católica daquele tempo histórico, em 1517, você era jogado na fogueira. Você era queimado, você era morto, você era assassinado. Em nome de Deus. Então, surgiu nesse cenário algumas pessoas, que foram, entre eles, esses dois que nós citamos. Mas onde começou, então, a hegemonia da Igreja Católica? Começou lá por volta de 320 depois de Cristo, quando Constantino, imperador romano, se converteu ao cristianismo. Algumas pessoas questionam a conversão de Constantino como uma conversão política, algo que ele angariaria para ele poder, ele teria para ele poder institucional a partir do domínio da igreja. Então, ele se converteu ao cristianismo. E foi, então, o grande líder da igreja e Estado ao mesmo tempo. Então, naquela época, logo depois de Jesus, depois que Jesus foi morto, o cristianismo foi perseguido. E por 300 anos, os cristãos eram perseguidos e mortos. A partir de 320, aproximadamente, depois de Cristo, então, parou a perseguição. E o cristianismo deixou de ser o perseguido para ser o detentor do poder institucionalizado. Então, o cristianismo deu uma grande guinada de perseguido para o dono do poder perseguidor. Saiu de perseguido para perseguidor. E claro que, por causa do casamento que houve entre a cristandade, entre a religiosidade e o Estado, teve um negócio chamado poder. E o poder para a Igreja Católica Apostólica Romana, que era a igreja fundamental na época, fez com que a própria igreja se perdesse sobre o que de fato era o cristianismo. A igreja se perdeu no poder,
Por causa do poder institucional, a igreja se perdeu e deixou de ser, então, a voz profética dos apóstolos para a transformação de vidas, transformação de um mundo, a partir do sangue de Jesus e salvação em nome de Jesus, para então um lugar onde as pessoas precisavam pagar para um lugar no céu, precisavam pagar para o perdão dos pecados. As pessoas eram mortas porque se discordassem da fé católica no que diz respeito a qualquer assunto, elas eram mortas. As pessoas não tinham a Bíblia como acesso, era tudo o clero, tudo o poder religioso que tinha. Então, não era algo popular, não era algo praticado entre as pessoas. Deixou de ser a voz profética e passou a ser, então, um instrumento de controle das pessoas e do Estado. Você está comigo? Tá chato? Tá. Porque eu amo história, porque eu vou me apaixonando e eu vou falando. Tá chato não, né? Vem comigo. Vem comigo aqui. Tá não, né, Nilson? Então vem comigo. É exatamente então, nessa hora, nesse momento histórico, onde o poder está sendo exercido pela igreja como instrumento de controle, exercido sobre o Estado e sobre as pessoas. Então que surgem esses homens que começam então a gritar: ei, peraí, não é assim. Não é possível que tem que ser assim. Cadê o exemplar da Bíblia para a gente estudar? Cadê a Bíblia para a gente ver se aquilo que vocês estão ensinando é de fato o que a palavra de Deus está dizendo? Cadê? Cadê então a nossa liberdade de ter acesso a Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz? Cadê esse negócio onde eu não preciso mais de intermediário, eu preciso chegar para Deus e eu não preciso de mais ninguém? Cadê? Eu não preciso de sacerdote, eu não preciso de papa, eu não preciso de padre, eu não preciso de pastor, eu não preciso de profeta, eu tenho livre acesso. Cadê? Eu não tenho isso. Esses caras começaram a gritar. Esses caras começaram a protestar. Então, os protestantes começaram esse movimento para chamar para dialogar, para chamar para uma conversa, quem não queria conversar. Os protestantes, então, começaram a tentar conversar sobre algo que não se queria falar. Não se queria conversar. Quais foram, então, os principais? Eu vou citar os principais pontos de protesto. A nossa série durante o mês de outubro vai ser protesto. Porque nós somos o povo que protesta. E vamos continuar protestando. Porque nós somos o povo que pode pegar a Bíblia e interpretando a palavra mediante história, mediante igreja, nós podemos protestar, nós podemos discordar, nós podemos falar um do outro: olha, eu não concordo com você, mas está tudo bem. Nós podemos fazer isso. Porque nós somos o povo que olha a luz da palavra, aquilo que está equivocado, e a gente protesta. A gente protesta. Porque nós somos o povo que protesta, nós somos o povo que pode protestar, nós somos o povo que pode discordar. Nós somos o povo que pode ler a Bíblia e ficar em dúvida e falar com Deus livremente sobre aquilo que nós sentimos. Porque nós somos esse povo. Os principais pontos de protesto. Primeiro, o chamado de Deus às pessoas é individual. Eles clamavam por isso. Deus chama cada pessoa individualmente. Ele não chama através de outra pessoa. Cada pessoa é responsável por si mesma diante de Deus. Você e eu vamos um dia comparecer diante de Deus e falar assim: Deus, o meu relatório está aqui. E você vai chegar: o meu está aqui. Não adianta você terceirizar o seu relatório, falar: esqueci, foi culpa do pastor, foi culpa da minha mãe, foi culpa do meu pai, foi culpa do meu vizinho que tinha som alto e que ficava me chamando todo dia para ir para a igreja, eu não gostava. Eu vou culpar os outros, mas não vai adiantar. Cada um vai prestar contas de si mesmo para Deus, porque o chamado de Deus é individual. O relacionamento das pessoas com Deus não tem intermediários. Não tem ninguém
que interceda por nós, senão o próprio Jesus Cristo, senão a própria figura do Espírito Santo de Deus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, com gemidos gigantes, gemidos grandiosos, gemidos maiores do que a gente pode conseguir suportar, para traduzir para Deus o nosso coração. Não há intermediário, não há intermediários. Os protestantes protestavam, porque antes tinham intermediários. Você só pode ir para o céu se você confessar o seu pecado para o padre, pagar a indulgência. Você tem que pagar um pedaço do céu, você tem que pagar pelo perdão, você tem que fazer isso para poder chegar lá no céu. Não existe intermediário para a conversa com Deus, para relacionamento com Deus. Eles protestavam. Não há sacerdotes. Todos fomos chamados para sermos sacerdotes. O único que fala em nome de Deus para você e para mim é o Espírito Santo de Deus. Deus pode usar pessoas? Pode, mas elas não têm poder sacerdotal, poder de controle sobre ninguém. A figura do sacerdote é aquele único que tem livre acesso a Deus, e as pessoas vão ao sacerdote para que o sacerdote fale para Deus aquilo que elas precisam. Não temos mais sacerdotes. Como o chamado é individual e como não há intermediários, o Espírito Santo de Deus que habita em nós nos faz com Deus um só. Um só. Nós temos livre acesso a Deus. Aleluia! Aleluia! E é por isso que protestamos. E é por isso que protestamos. Somos o povo que não precisa de tradutores. Porque ninguém, homem nenhum, consegue fazer os gemidos inexprimíveis que o Espírito Santo de Deus faz. Ninguém consegue traduzir o que passa no nosso coração, senão aquele que nos criou e conhece o nosso coração na intimidade muito melhor do que nós. Não há mais hierarquia, irmãos. Não há jogos de poder dentro da cristandade. Eu não sou maior do que vocês porque sou pastor. Somos todos iguais. Vocês me escolheram para liderar essa igreja com a unção de Deus. Mas somos todos iguais, pecadores. Pecadores. Minha responsabilidade como pastor é de cuidar, pastorear, ferramentalizar, dar ferramentas para que vocês cuidem uns dos outros. Nada mais. A mesma unção que está sobre mim está sobre você. Porque a unção não vem de homens, vem de Deus. E Ele repartiu com todos igualmente. O mesmo acesso que eu tenho a Deus, você tem a Deus. A mesma oração que eu faço e é ouvida do Senhor, é a sua oração feita e também ouvida pelo Senhor. Nós temos livre acesso a Deus. Nós estamos todos nivelados. O sacerdócio agora é exercido por todos aqueles que creem no nome salvador e transformador de Jesus Cristo de Nazaré. É isso. É isso. A nossa experiência com Deus é individual. Mas a nossa caminhada com Deus é comunitária, através do seu corpo, a igreja. Nós temos a nossa caminhada individual com Deus e cada um vai prestar contas de si. Mas nós precisamos um do outro para poder crescer. Sou eu que te ajudo e você que me ajuda. Porque a gente é difícil juntos. E aí você me testa, eu te testo. Não por querer, mas porque a gente se testa andando na vida. Por fim, um outro destaque que eu quero dar. É que eles protestaram para que pudessem então conhecer a Bíblia. Ah, irmãos, essa foi uma conquista grandiosa dos protestantes. Porque a Bíblia não era de livre acesso às pessoas não podiam ter acesso à Bíblia. Somente o clero, somente o alto clero tinha acesso à Bíblia. Por quê? O que eles faziam? Eles liam a Bíblia, transcreviam as regras e os costumes e passavam para os outros sacerdotes. E eles então cumpriam aquilo que era transcrito para eles. Não era a Bíblia em si.
Então eles clamavam e gritavam, nós precisamos ter acesso à Bíblia. O povo precisa ter a Bíblia. O povo precisa ter acesso a ela. Então foi aí, irmãos, que começou, através dos protestantes, começou a traduzir então a Bíblia do latim para a língua do povo. A Bíblia era toda em latim. E quem sabia latim? Não era a língua corrente. Era o povo lá, era o alto clero. O povo nas missas, os padres pregavam de costa para o povo, em latim. Não importa o lugar, era pregado em latim, de costas para o povo. O povo não era nada. O povo não era considerado. Então, nós protestamos. Vamos começar a traduzir a Bíblia. Vamos começar a traduzir do latim para a língua do povo, não importa qual é a língua. Vamos traduzir. Começou então a traduzir. Só que aí tinha um outro problema, né? Que o povo não sabia ler. O povo não sabia ler. Então foi... Você já ouviu falar da escola bíblica dominical? Já? Já ouviu falar disso? Sabe como que começou a escola bíblica dominical? Como? Um reverendo resolveu então ensinar aos domingos a população a ler. Só que ele teve a grande ideia de ensinar o povo a ler através da Bíblia. E ele então começou a ensinar o povo a ler através da Bíblia. É tão santa a escola bíblica dominical. Então, a escola bíblica dominical era só para ensinar o povo a ler. Ensinar o povo a ler com a excelente estratégia de usar a Bíblia. E foi uma grande evangelização, obviamente. Foi grandioso e o povo aprendeu através da sua Bíblia. Passado por isso, então, esses 3 pontos básicos que eu destaco, surgiram então as 5 solas da reforma. Sola gratia, que é somente a graça. Sola fide, somente a fé. Vamos falar dela na semana que vem. Solo Christus, somente Cristo. Sola Scriptura, somente a Escritura. E soli Deo Gloria, glória somente a Deus. Essas são as marcas da reforma. São as grandes frentes, são as grandes batalhas que estão sendo lutadas diariamente pelos reformadores. Inclusive, você e eu, hoje ainda. Continuamos lutando para que seja somente a graça. Continuamos lutando para que seja somente pela fé. Ainda continuamos protestando para que seja somente Cristo, somente a Escritura e somente a Deus a glória. E vamos continuar protestando. E vamos protestar até a gente acabar esse mundo. Porque nós somos o povo que protesta. Nós somos o povo que olha para a Bíblia e vai perseguir esses alvos aqui. Então, o que me faz ser um protestante? Eu creio nas 5 solas. Eu sou protestante da fé reformada, batista, porque eu creio nos 5 solas da reforma. E hoje, então, eu quero compartilhar de maneira muito rápida, porque eu sei que meu horário está tipo, esse relógio corre mais rápido comigo do que com outra pessoa. Não é possível. Romanos capítulo 3, versículos 21 a 24. Eu vou bem rápido mesmo. Somente a graça, porque vocês já estão sabendo demais sobre a graça, porque eu prego graça aqui desde que cheguei. E sabe o que eu descobri essa semana, super sem querer? Que tem um vídeo no YouTube do Jackson. Cadê o Jackson? Do Jackson, de quando eu vim aqui pela primeira vez na igreja, que eu preguei nesse púlpito pela primeira vez, falando sobre a graça. 2013, em junho de 2013. Tem um vídeo seu de 7 minutos no YouTube, que eu estou falando. Descobri essa semana. Romanos 3, 21 a 24, por favor.
Romanos 3, 21 a 24. Diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. O que é a lei e os profetas? Olha para mim rapidinho. Lei e os profetas é o que Paulo está chamando de Velho Testamento para nós hoje. Tá bom? Jesus chamou lei e profetas o Velho Testamento. Tá? A justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Amém? Esse é um dos textos mais poderosos da Bíblia. Um dos textos mais fortes, quentes, empoderadores da palavra do Senhor. E eu louvo a Deus por Paulo ter conseguido traduzir, inspirado por Deus, essa verdade tão profunda de Jesus Cristo. Só é possível, irmãos, justificação por meio da graça. Eu me torno justo. Quando? Com a graça de Jesus. Não há ninguém que possa dizer para mim que agora eu sou injusto. Eu não sou. Eu sou justo. Não porque eu mereço, não porque eu sou bom, não porque eu fiz alguma coisa, não. Eu simplesmente me rendi à graça de Jesus, porque Ele fez por mim na cruz do Calvário, morrendo por amor a mim e por amor a você. Eu me tornei justo pela graça de Jesus. Amém? Você é justo pela ação de Jesus na sua vida. Por isso que nós dissemos aqui no momento de oração que andamos em vitória. Nós só andamos em vitória por causa da justificação de Jesus por nós. Nós só somos justos por causa da justiça dele, não da minha justiça, não porque eu consigo fazer alguma coisa, porque eu sou falho e pecador, eu sou terrível. Mas pela graça de Deus, diariamente, eu vivo dependendo dele. Só é possível justificação por meio da graça. É somente a graça. Aleluia. É somente a graça. É graça. E o que mais, irmãos? É graça e o que mais? Nada mais. O que eu acabei de falar é somente a graça. O que mais que eu preciso? Nada mais. A justificação é por meio da graça. Pastor, eu discordo. Tudo bem, você não é da fé protestante, reformada, batista. Porque nós lutamos por defender que é somente a graça. É o poder da graça. É a graça que exerce poder em mim para fazer toda a transformação que eu preciso. E você e eu estamos sendo transformados. Nós estamos sendo santificados. Nós somos justificados, nos tornamos justos quando nos encontramos com Jesus, com a graça de Jesus, e estamos sendo santificados, transformados pela renovação da mente. Romanos capítulo 12. A nossa renovação é através da mente. Quem faz isso? A graça de Jesus. Porque agora eu sou justo mediante a graça. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus. Jesus é que fez o trabalho lá. Jesus me redimiu e pronto. Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20. E 1, 19 a 21. Se você não quiser abrir, não precisa, eu vou ler. Gálatas 2, 19 a 21. Pois por meio da lei eu morri para a lei. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus.
Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, no grego carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Jesus fez o trabalho de se entregar por amor a mim. E o versículo 21, não anulo. Olha o 21 aí, você tem que sublinhar esse texto, abre aí. Gálatas 2, 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Jesus, Cristo, morreu de maneira inútil. Eu não anulo a lei, eu não anulo a graça. Eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, pelo que eu faço, pelo que eu consigo acertar, pelos meus passos corretos, pelo meu conjunto de regras que eu sigo, Jesus morreu sem precisar. Jesus morreu para nada. Não serviu de nada o que Jesus fez. Jesus veio para me redimir. É para eu ter esperança, irmãos. E você também. Na sua luta, na sua dor, mas especialmente na sua morte. Eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Jesus morreu inutilmente. Ah, pastor, eu discordo. Então você não professa a fé protestante, reformada, batista. E você, inclusive, está cuspindo na Bíblia. Se é somente a graça, então para que serve a lei, pastor? Para que serve a lei? Para que serve a lei? Tem um texto que eu vou ler agora que vai ajudar a gente a responder. Ela serve para mostrar exatamente quem nós somos. Para que assim, sabendo quem nós somos, possamos então depender de Deus. Romanos, capítulo 5, versículo 20 e 21. Abra aí, por favor. Romanos 5, 20 e 21. Eu vou ler. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, o que está escrito aí na sua Bíblia? Transbordou, superabundou a graça de Deus. A fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Meu irmão, é pela graça. Porque onde a lei chegou e falou assim, tá vendo aí, esse é você. Pensa na lei como um grande espelho, que você olha quem é você de verdade, as suas ruindades, as suas paixões, os seus temores, os seus desejos, e é um espelho diferente, é um espelho que você se olha e fica vendo o quanto que está complicado para o seu lado. Você olha e fala, nossa, não estou gostando de ver isso. Você não é tão bonitinho como você pensa, rapaz. Você não é tão lindinho quanto você se desenha. Então esse é você. A lei chega e fala, esse é você. Lide com a sua realidade. Aí a graça vem e fala assim, pronto, eu tomo a frente do espelho e fala, se pareça comigo, que está tudo certo. Eu paguei o preço por você. A lei serve para que eu dependa de Deus. A lei serve para eu olhar para dentro de mim quando eu estou me achando solto no mundo, andando solto pelo mundo, e eu vejo o quanto que eu estou completamente afastado dos caminhos de Deus. Porque é exatamente quando a gente se acha a última Coca-Cola do deserto, a gente está completamente perdido sem Deus. A graça transborda a lei. Jesus superabundou a sua graça onde o pecado estava dominando. Ele faz isso comigo diariamente e precisa fazer isso com você todos os dias. Quando o pecado começa a crescer sobre você e tentar de novo te acorrentar, te dominar, você precisa clamar pela graça. Para que a graça de Deus retire da sua vida, do seu coração, tudo que te aprisiona, tudo que te
te mata, tudo que te destrói. Já que a lei, então, só serve para dependermos de Deus, o que preciso fazer, então, para merecer a graça? Qual é a sua resposta? Já que a lei serve para que eu dependa de Deus, o que é que eu preciso fazer, então, para merecer a graça? Responda. Nada. É de graça. O que eu preciso fazer para merecer? Nada. Irmãos, eu entendo que é difícil compreender a graça. Porque nós vivemos num sistema de merecimento, não é? Então é difícil demais, você recebe um negócio de graça e já fica desconfiado, irmão. Pronto, vou citar uma para você. Barato demais eu desconfio, né? É assim. A Jácia e eu estávamos andando, e Jácia... ela está aqui. Você está linda, inclusive. Estávamos andando no mall e entramos numa loja, aí tinha uma bermudinha de $2,97. Já se olhou, falou assim, amor, confere se esse preço está certo. Lindinha, bermudinha pro Daniel, coisa fofa, toda coloridinha, estilinho dele. Já tem estilo, isso. Aí eu fui, dele, ele que escolhe. Aí eu fui conferir o valor mesmo, se era esse valor mesmo. Aí a mulher falou assim, não, é isso mesmo. Gente, vou comprar agora. Aí fui lá para comprar. Quando eu comprei tinha 50% de desconto ainda. Falei assim, não, esse negócio tá estragado. Já tá furado, tá costurado errado. Não é possível. Gente do céu, a gente é acostumado a pagar, a merecer. E pagar caro, pagar preço de sangue. Pagar com o suor do nosso rosto, com o dia a dia do nosso trabalho. Quando é de graça, a gente acha esquisito. É estranho. Por isso que a graça muita gente não aceita. Muitas pessoas que são extremamente religiosas, duras, inflexíveis, elas não compreendem a graça por causa do merecimento. Mas nós não merecemos a graça de Deus. Nós não merecemos perdão, nós não merecemos o céu, nós não merecemos coisa boa, nós não merecemos nada. Porque, de fato, a gente não merece nada de bom. Porque nós, na essência, nós somos pessoas que se matam, que se destroem, que brigam umas com as outras por nada, por $5, por um batom, por uma maquiagem, por um anel que sumiu, por um carro que bateu, por uma fechada no trânsito. Esses somos nós. Essa é a nossa essência. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Nós não precisamos fazer nada, porque se a gente fosse merecer a graça de Deus, nós seríamos orgulhosos, sim ou não? Falou assim, não, eu fiz isso, eu andei desse jeito, aí eu mereci a graça. Eu sou bom pra caramba. Eu sou muito bom, porque eu mereci e você não. Deus não quer que a gente se orgulhe da graça que Ele deu, entende? Por isso que não tem super espiritual. Por isso que não tem hierarquia mais. Porque a graça nos nivela. Porque nós somos todos iguais, dependentes do Senhor. Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela? Está escrito pela graça e mais alguma coisa? Não, é a graça por meio da fé, não é a graça mais fé. É a graça, eu tenho fé na graça. Eu creio na graça. É a graça. E eu só creio na graça se eu tiver fé. Então é a graça. Não tem graça mais conjunto de regras. Não tem vocês são salvos por meio da graça mais alguma outra coisa. Não tem. Vocês são salvos por meio da graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. Vocês não merecem. Vocês não podem. Vocês não conseguem. É dom de Deus. É Deus quem dá. É Deus quem nos presenteia. Não é por obras. Não é por alguma coisa que você faça. Por quê? Qual é o final que está aí do versículo 9? Para que ninguém se glorie. Aleluia. Então não venha dar carteirada de super espiritual. Não existe super espiritual.
Existem pessoas que estão buscando a Deus, alimentados pela graça do Senhor e sendo renovados por ela diariamente. É somente a graça quem nos salva. É somente a graça quem nos justifica. É somente a graça que é a boa notícia do Evangelho. É somente a graça que é a libertação. É somente a graça que é a esperança para você nesse lugar obscuro da sua vida que você está vivendo nesse exato momento. É somente a graça que é o que você precisa para você celebrar a vida. É somente a graça. Eu quero convidar você para fechar os seus olhos agora. Pedir ao Senhor que te ajude a receber a graça. Fala com Deus: Deus, eu tenho muita dificuldade de receber a graça de graça. Eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa para merecer. Peça a Deus: Deus, me ajuda a não precisar pensar em nada mais que não seja a graça salvadora de Jesus na minha vida. Você hoje veio aqui e você nem sabia que a gente ia conversar sobre isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A preparação desse momento veio do alto, veio do céu, veio de Deus, para que você possa sair daqui livre pela graça. Para que você possa sair daqui transformado por uma fé que não vem por merecimento, mas vem por aceitação. A aceitação de quem Deus é e o que Ele fez. E a partir disso as transformações começam a acontecer por quem Ele é em nós. Você veio aqui e está sofrendo. Você veio aqui e está perdido. Você não conhece a graça de Jesus. Você acha que Jesus e graça e salvação tem a ver com um conjunto de regras que você tem que cumprir. Eu quero te libertar disso em nome de Jesus pela ação dele na sua vida, porque esse pensamento é histórico. Esse pensamento é um histórico pensamento da Igreja Católica Apostólica Romana, que nós somos reformados. Nós somos reformados. Nós somos o pessoal do protesto. Nós somos a galera que protesta. É somente a graça e mais nada. Você quer ter um encontro com a graça hoje? Você quer experimentar essa graça hoje? Quer começar a experimentar a leveza que é viver essa graça? É um cristianismo leve. Um cristianismo leve e responsável. É muito responsável, é sério. Mas é leve, é abençoador, é libertador. Quer experimentar isso hoje? Eu quero orar por você. Levanta sua mão, quero orar por você. Deus abençoe, eu estou vendo. Deus abençoe lá atrás. Deus abençoe aqui, Deus abençoe ali. Glória a Deus. Pode abaixar sua mão. Há mais alguém? Mais alguém? Deus o abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Mais alguém? Quero orar por você, só vou orar por você. Em nome de Jesus eu vi. Deus te abençoe, que lindo. Glória a Deus. Estou vendo lá atrás. Glória a Deus, estou vendo aqui. Glória a Deus. Mais alguém? É a graça, é a leveza do Espírito Santo. É bom, é gostoso, é transformador. Começa a experimentar, começa a viver isso. E Ele vai completando o que precisa. Há mais alguém? Eu vou orar por você. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente. Eu te prometo isso. Eu não vou pedir, só quero conhecer e orar por sua vida. É uma entrega sua. É uma entrega sua e só sua. Mais alguém? Levanta sua mão. Quero orar pela sua vida. Convidar toda a igreja a se colocar em pé, eu vou orar. Por favor. Paizinho, obrigado pelos reformadores. Obrigado por 500 anos de história. Senhor Deus, são muitos anos. São muitos séculos. Senhor, e é um desafio a gente continuar reformando. A gente continuar protestando. E Pai, passaram tantos anos e a gente ainda continua aprisionado a tantas coisas que não tem a ver com a graça, que não tem a ver com o movimento protestante, com esse movimento que eu creio que é do alto. Pai, então nós aqui, nós estamos vivendo o pós-cristianismo, Pai, na América. Pessoas que não querem saber de Jesus, não querem saber dessa graça, não querem saber de nada muitas vezes.
E nós queremos fazer então uma nova revolução, pela graça. E somente pela graça. Com essa pregação de alívio, de Jesus passando e chamando as pessoas, ei, vem vocês, que estão cansados e sobrecarregados, que eu darei para vocês descanso. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Você é um Deus sério, Pai. É um Deus que não se brinca. A graça não é brincadeira. A graça é tudo o que a gente precisa. Porque eu tenho fé na graça, sabendo que ela me transforma todo dia. Justificado eu já fui pela ação de Jesus e hoje eu aceito Jesus como meu Senhor. Os meus irmãos fizeram essa oração agora. Os meus irmãos que levantaram essas mãos deles, eles estão fazendo uma oração de entrega. Eu entrego a minha vida a essa graça de Jesus. Eu reconheço, eu tenho fé que essa graça me liberta. Eu tenho fé nisso. Eu só peço que o Senhor complete então tudo que a gente precisa. Agora, Jesus, através do Espírito Santo que nos cela, que mora em nós, nos santifica, nos transforma com a renovação da nossa mente. Para que a gente não se molde ao mundo, mas que a gente o transforme por essa renovação de mente que o Espírito Santo de Deus dá ao nosso coração. Muito obrigado. Nós te louvamos, nós te agradecemos e fazemos isso não no nosso nome, porque a gente não tem poder, mas é no nome precioso de Jesus Cristo, aquele que é gracioso e que nos redimiu com a morte na cruz. E muito obrigado por ter ressurgido, porque foi a sua vida que gera vida em nós hoje e dá acesso ao Senhor. Muito obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.